Recebo agora o Hugo Garbi, que é economista-chefe da G11 Finance, e vai conversar com a gente agora. Hugo, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo no nosso Jornal Jovem Pan. E eu quero te perguntar justamente o quanto o mercado se preocupa com a falta de pragmatismo na hora de resolver essa situação. A Dora estava falando que ficar gritando demais a possibilidade de viralatismo, de não se colocar de joelhos diante de Trump, pode funcionar da maneira contrária e se distancia da necessidade de articulação, que é o que vai fazer a diferença. E o mercado, como enxerga essa falta de diálogo político e o quanto isso mexe, inclusive, com o humor dos investidores e de todos que estão de olho nessa situação e que podem ser prejudicados por ela? Boa noite. Olá, Evandro. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Pois é, eu estava ouvindo a Dora comentar sobre esse paradoxo, né, do que o ministro chama de, abre aspas, né, viralatismo, né? E, de fato, existe uma preocupação muito forte do mercado, porque, primeiro, que caso esse 50% de tarifa acabe se mantendo ao longo do tempo, nós temos um impacto significativo no PIB brasileiro, de até meio ponto percentual, o que é muita coisa, né? Agora, por outro lado, falando um pouco dessa fala do ministro, né, de forma bastante objetiva, quando você fala de relações econômicas internacionais, não existe esse termo viralatismo. Existe o mais forte e o mais fraco. Existe aquele que depende e é aquele que não depende. E, de fato, hoje nós temos uma relação bastante objetiva entre Brasil e Estados Unidos, no qual os Estados Unidos é o país mais rico do mundo e no qual o Brasil depende dessa relação econômica em até meio ponto percentual na sua relação de comércio exterior. Então, esse pragmatismo é o que o mercado sente que falta nas relações diplomáticas brasileiras e até no alto escalão do governo, né? Essas frases soltas, esses termos mais coloquiais, isso de fato prejudica muito a negociação e causa um pouco de preocupação, eu diria que até muita preocupação do mercado brasileiro. Agora, Hugo, eu queria saber com você também qual a sua avaliação sobre a possibilidade de alguns produtos não serem taxados ou terem a taxação reduzida a zero diante de não serem produzidos lá nos Estados Unidos. Estou falando de café, de cacau, há a possibilidade da própria Embraer também sair dessa lista de taxação. O quanto isso pode ou não aliviar de maneira necessária ou suficiente aquilo que a gente vai viver de impacto e prejuízo se a taxação de fato se confirmar? Olha, de fato, quando a gente analisa esses produtos que foram elencados até pelo vice-presidente, né, o Geraldo Alckmin, quando a gente fala de café, por exemplo, o Brasil ele tem uma relação econômica com os Estados Unidos, ele vende muito café para os Estados Unidos, né, e o americano depende muito do café brasileiro. Então, é uma relação bilateral importante para o Brasil, importante também para os Estados Unidos. Então, a gente está conseguindo, quando trata dessas exceções, mostrar que o Brasil também é importante para os Estados Unidos. E é nessa linha que a gente deve seguir, ou seja, mostrar que nós somos também importantes nessa relação econômica internacional. Quando a gente fala da Embraer, por exemplo, é super importante. A Embraer é a maior fornecedora no tipo de avião comercial, né, que é aquele avião de médio porte. Né? Então, veja, a gente não vai vender só avião, nós já vendemos muito avião para os Estados Unidos e a gente precisa vender peça para manutenção desses aviões, que é uma manutenção programada. Então, os americanos eles podem ter um problema sério, né, com as companhias aéreas regionais se não tiver abastecimento de peça. Então, essas considerações, né, são válidas, porque você está levando temas objetivos, está saindo da política. Você fala, eu preciso levar peça, eu preciso vender, né, é ruim para todo mundo, vamos tentar negociar aqui. Sair da política, sair dessa narrativa, dessa retórica mais menos econômica, que não é bom para o Brasil, não é bom para os Estados Unidos. Agora, só para a gente finalizar, Hugo, de que maneira que o mercado está enxergando toda essa situação e o quanto ele oscila a partir de decisões que possam levar a uma taxação zero de alguns produtos, diferentemente de outros que receberiam as taxas de 50%, isso assusta os investidores?
De fato, né, Evandro, assusta porque nós vemos, né, a gente percebe no dia a dia e tem um impacto direto, por exemplo, na bolsa, quando o próprio mercado ele sente que a negociação não está avançando. Te viu essa semana a bolsa fechando negativa ali nos últimos 10 dias de forma subsequente, né, o dólar, ou seja, nós tivemos uma fuga de capitais de dólar do Brasil significativa nos últimos dias. Assusta não só o mercado nacional, mas assusta também o investidor internacional. O Brasil ele ainda depende muito do investimento internacional, e aquele investidor que está na Europa, que está no próprio Estados Unidos, ou seja, ou na Ásia, ele vai ser ali reticente em mandar dólar, mandar dinheiro para o Brasil, quando vê que a gente não consegue sequer ter uma negociação de alto nível com os Estados Unidos para a redução das tarifas. Hugo Garbi, que é economista-chefe da G11, obrigado por conversar conosco nessa edição aqui do Jornal Jovem Pan. O espaço está sempre aberto. Até a próxima. Eu que agradeço. Boa noite a todos.